Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Emanuele e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui para falar de um filme chileno que tem como nome Uma Mulher Fantástica. Foi dirigido e também roteirizado por Sebastián Lelio e tem como personagem Marina, que é interpretada por Daniela Veiga. A trama desse filme é uma mulher transexual, que se envolveu amorosamente com um homem cis. Aparentemente eles tinham um relacionamento saudável. Num belo dia eles saem, comemoram o aniversário da Marina, dançam juntos, vão dormir, namoram um pouquinho, e ele acorda passando mal, cai da escada, é levado para o hospital e morre. Essas são as partes iniciais do filme. Então até aqui não tem spoiler, porque é os primeiros minutinhos do filme. Daqui em diante, alerta de spoiler para vocês. O que acontece nesse filme? Em Uma Mulher Fantástica, a gente vê várias agressões micro, olha essas aspas, tá bem? Agressões a essa mulher. Por quê? Porque diante do luto dela, ela tem que lidar com a família do marido dela, que vai ser ex-mulher, filhos, irmã. Então, o que a gente vê? Ela, a princípio, ela mora no apartamento do namorado dela, ela usufrui do carro e no mesmo dia já ligam para ela e já pede para ela devolver o carro, pede para ela sair do apartamento rápido. O filho do Orlando, que era o namorado dela, ele vai lá e dá uma espécie de show, questiona ela se ela fez cirurgia ou não, o que é uma pergunta indiscreta para as pessoas que são trans. Além disso, ele a chama de Marisa insistentemente, ainda que ela fale que o seu nome é Marina. Então a gente vê que são pessoas que não têm o bom senso de respeitar a escolha de vida de outras pessoas. E aí ela leva o carro e a mulher, né, ex-mulher do marido dela, pega e define o que elas tinham, o que eles tinham como quimera. Mas aí, o que significa quimera? Quimera, de forma positiva, pode ser algo atrelado à imaginação, ao imaginativo. Mas também pode ser algo híbrido, como na mitologia grega, a fusão de dois animais. E pela forma que ela falou, pelo gesto que ela fez, dá a entender que ela se refere àquela relação como algo monstruoso, como algo que ela era incapaz de definir. E ela não é capaz de aceitar ou entender que o marido dela a deixou para viver um relacionamento com uma pessoa transexual. E ela impede a Marina de ir ao velório. E a Marina quer ir porque ela amava aquele homem. Então ela tenta ir e chega lá, ela é expulsa, depois a perseguem, ela é agredida, não a matam, mas falam muitas palavras de baixo calão que a ofendem. Passam uma espécie de fita ao redor do rosto dela para ela não falar. Depois jogam ela assim na rua e ela machuca a barriga. Acredito que são eles que machucam, não mostra a cena, mas a gente vê que ela tá com roxo no estômago, ali próximo ao estômago. Então, esse é o momento de maior tensão, que é quando a gente vê uma agressão mais severa, física. Porém, mesmo diante de tudo isso, Marina, ela se mantém como uma mulher forte. Ela é descrita, né, por uma das pessoas que trabalha com ela como alguém misteriosa. A gente não vê ela comentando com ninguém sobre a morte, sobre a dor da perda. Vemos quando ela é expulsa do apartamento, que todas as coisas dela são jogadas na rua, deixam a casa toda suja para ela, que ela vai se refugiar na casa da irmã, que aparentemente a tenta compreender, mas é impossível, porque existem coisas que a gente só consegue entender quando passa na pele. E falando da estética do filme, é um filme que mistura questões surrealistas. Tem um dado momento que ela olha para um grande espelho na rua sendo transportada e a imagem dela é toda distorcida. Então a gente vê o físico dela, o real, e uma projeção dela distorcida. Talvez distorcida como um ser humano pela sociedade, né? É o que eu imaginei. E um outro momento bem emblemático, bem metafórico, é quando vem um vento extremamente forte e que ela fica numa posição como se ela estivesse caindo, mas ela não cai. Ela se mantém forte. Eu não achei que são metáforas impossíveis de entender. Somente uma que eu achei, que é quando ela vai até a sauna, abriu o armário do ex-namorado, do falecido, né, namorado dela, e ela fica horrorizada. Ela só encontra lá um vazio. Ela foi lá porque ele tinha comprado passagens para ela ir para as cataratas, conhecer, que era uma das maravilhas do mundo, etc. E ela se dá
conta que só tem o vazio lá. Eu presumo, fica um mistério pra gente, que aquele vazio tá lá porque o armário já foi aberto e já extraíram o que tinha lá. Então, a vida dela com ele só ficou aquele vazio para representar. E o único momento que ela vê, se despede da maneira que ela pode, é quando estão indo cremar o corpo. E aí, isso tudo é intercalado na série entre imagens fantasiosas, emblemáticas, metafóricas. Ela, apesar de ter momentos que causam indignação na gente, momentos tristes, extremamente pesados e cruéis, ela permanece intacta, como uma mulher digna. E a gente às vezes se questiona por que que nem sempre ela reage, ela responde, ela não agride. E aí fica no subconsciente da gente, ou no consciente, que ela já passou por diversas situações parecidas e possivelmente ela aprendeu que, infelizmente, se ela levantar a voz, se ela impor quem ela é como ser humano, ela pode ser ainda mais agredida. E ponto que eu não posso deixar de falar é o nome do filme, Uma Mulher Fantástica. O que seria fantástica? Uma mulher incrível? Ou fantástica no sentido de algo fantasioso? Uma mulher inventada? Então, eu gosto dessa dualidade, porque ela age e se porta como uma mulher realmente incrível, porém fantástica no sentido de uma mulher inventada. Porque ela não nasceu no corpo de mulher, mas ela quis se tornar mulher. Não é porque ela não nasceu que ela não pode se tornar uma mulher. E um outro momento que eu achei extremamente interessante, quando ela está sentada lá na sua cama e ela está com um espelho pequeno, arredondado, nas suas partes íntimas, e ela encara o seu rosto. Então, na minha visão, esse espelho que tampa as partes íntimas dela, né, a genitália, ele esconde o órgão que ela não queria ter e reflete o rosto dela. Então, ela não é só aquela genitália, ela é uma pessoa, ela é humana, ela tem sentimentos, ela sente dor, ela sofre, ela pode ter direito à felicidade, ainda que aquela sociedade, de muitas maneiras, a prive disso. Um momento que causa muita tensão e muita aflição na gente e dor, a gente sente a dor, a gente se sente invadido da mesma maneira que a personagem, porque como ele caiu da escada, teve ferimento, aparece uma detetive que acha que talvez ela empurrou ele da escada, porque ela não via, talvez, né, a relação deles como algo convencional, normal, entre aspas. Então ela tem que ir lá no médico, tirar suas roupas, fazer posições com o corpo para ser fotografada e mostrar que ela não foi agredida. Fica parecendo que a policial, que ainda que tenha dito várias vezes, não, eu entendo você e tal, ela não entende, porque ela não conseguiu imaginar que uma mulher trans poderia ter um relacionamento saudável e não estar se prostituindo com um homem que tinha quase o dobro da idade dela. Esse filme, ainda que tocante, bonito, porque tem cenas bonitas. A vida dela tá um mar, como o nome Marina, mar, mas não tá um mar calmo, tá um mar nebuloso. E falando dessa questão do mar, a gente vê várias imagens de água ao redor do filme e a gente lembra também, né, que ela veria cataratas, que de certa forma também remete a mar, Marina. E Marina, ela canta música lírica e ela permanece sempre forte, como se ela fosse imbatível, apesar de em dado momento ela derramar lágrimas. Então eu diria que Marina, ela é uma sobrevivente. Diria que esse filme ele foi feito com maestria. A pessoa que interpreta essa personagem, ela também é uma mulher trans. Então a gente vê mais representatividade no cinema sul-americano. E fica essa indicação para vocês. Não é aquele filme com grandes clímax, é tudo ou nada. Ela não luta pelos seus direitos, porque ela tinha um relacionamento estável e ela poderia ter direito ao apartamento, ao carro, porque a outra moça era ex-mulher, não atual. Ela não luta por nada disso, ela só segue em frente. No final, a gente se depara com ela fazendo exercícios com a cachorrinha que quase foi negada a ela, e ela canta no show uma música. E termina como se fosse uma poesia e representa, talvez, de forma quase fidedigna, uma possível vida real de uma pessoa que possivelmente poderia estar numa situação como essa.
Não esperem um filme miraculoso, cheio de expectativa. Espere um filme que tenha muitas cenas focadas no rosto da personagem principal e na sua trajetória, focadas na intimidade dessa personagem, focadas em reflexões. E no mais é isso. Forte abraço e até a próxima.